desse tipo. Na verdade, eu preciso porque eu sou o diretor do Instituto, e como diretor eu quero que absolutamente todos os professores e grupos recebam bons alunos e tenham pessoas interessadas nas pesquisas. Então eu tenho que me policiar um pouco porque eu sou um vendedor de peixe, né? Aliás, minha família veio para São Carlos para formar uma peixaria, que era a peixaria da minha família por muitos anos, né? Décadas e décadas. Hoje nós não vendemos mais peixe, mas eu ainda vendo peixe, que é tentar trazer o maior número de pessoas para trabalhar no nosso grupo. Tá bom? Então, eu não quero que ninguém se sinta ofendido se eu falar durante a palestra que tem áreas que nós precisamos de alunos talentosos que estão iniciando a carreira aqui no nosso instituto. Mas eu acho que isso é uma verdade para todos os grupos, que nós temos vários de excelência, tanto em teoria quanto em experimento. Então eu vou modificar um pouquinho. Todo mundo sabe que física atômica estuda o átomo, aquele negócio todo, né? E que tem a cor ali parece que mudou um pouquinho entre o meu computador e esse, mas isso não vai ser relevante. Então, o pensamento humano, o nosso pensamento científico evoluiu muito quando a gente entendeu a constituição atômica da matéria. Nós tínhamos que entender que os átomos tinham propriedades interessantes, e aí a gente começou uma verdadeira maratona para tentar ser capaz de entender como que as propriedades do mundo macroscópico se manifestam baseado nesses pequenos constituintes que são os átomos. Esse é o desafio que nós temos até hoje, é tentar entender e traduzir como que o mundo microscópico se apresenta no mundo macroscópico, né? E, obviamente, até umas décadas atrás, quem gostava de átomo não podia se envolver com áreas da saúde. Vocês escolheram física, a maioria de vocês, porque gostavam de matemática, química e física. Aqueles que não gostavam iam fazer medicina, enfermagem, direito. Era uma divisão meio estranha, que hoje não pode ser feita mais. Hoje é inconcebível qualquer área biológica que lida com coisas da vida sem o conhecimento da física atômica e molecular. Tanto é que a biologia mudou de nome não faz muito tempo, passou a ser chamada de biologia molecular. Então, o fundamento das coisas, primeiro foi entender a matéria, depois foi entender como que esses componentes se comportavam dentro da vida. E daí vem a conexão que eu queria fazer de uma forma mais longa, é que agora a maneira de enxergar problemas relacionados com ciências da vida não é apenas olhando coisas macroscópicas, é indo buscar um mundo microscópico. É incrível que uma molécula de oxigênio, que todo mundo já viu um dia desenhada, são 2 átomos de oxigênio que dividem em elétrons, tem aquele spinzinho que é compartilhado, e os elétrons que são compartilhados entre 2 átomos, eles têm que ter uma configuração daquelas flechinhas, né, que a gente aprende desde lá do ensino médio, tem que pôr na caixinha de acordo, senão a ligação química não é feita. E virar um daqueles spin, daqueles elétrons, torna totalmente uma molécula que é essencial para a vida, algo que é totalmente mortífero para a vida, a nível molecular. E essas são técnicas que hoje a gente usa para eliminar células tumorais e assim por diante. Então, há uma grande conexão, né? Eu, no meu doutorado, estudava muito esse negócio de spin flip, quando o átomo passa num campo zero magnético, ele tem uma chance de mudar o seu spin. E aí, em conferências, a gente acabou vendo que essa era uma técnica poderosa para tratar câncer, que eu vou falar um pouquinho. Mas o conceito de ir de átomos para o câncer, ou vice-versa, vem disso, que hoje, para você tratar doenças que são sérias, não basta apenas a medicina. Você tem que ter todo o entorno com áreas como as nossas. E às vezes é surpreendente que não é quem
fez algo de biomoléculas, nada contra quem fez biomoléculas, que vai vir com a solução. Né? Se a gente soubesse onde estão os problemas e quais seriam as soluções, tudo ficaria mais fácil. Às vezes é alguém que está estudando um problema totalmente diferente, de polímeros ou de qualquer coisa, que vem com uma alternativa para você fazer alguma coisa no sentido de atuar a nível molecular e reverter um quadro de doença ou de infecção e assim por diante. Muito bem. Um pouquinho descolorido aí, esse é o nosso centro de pesquisa. Se todo mundo do meu centro de pesquisa tivesse vindo aqui assistir o colóquio, eu estou vendo aí uma meia dúzia, uns 10, certamente tinha gente sentada no chão. E hoje nós temos 127 pessoas trabalhando. Eu estou incluindo nesse 127 já o pessoal da mecatrônica, da engenharia, que agora é parte do centro, né? Parte integrante, mas é um grupo relativamente grande. Essa foto já tem algum tempo, mas o número não diminuiu. E o que nós realizamos aqui? Nós realizamos física atômica, nós realizamos biofotônica, que é o uso da luz em ciências da vida. Nós temos um laboratório de nanofabricação, porque esse negócio de luz com nanoobjetos é uma coisa importante, para sensores e tudo isso. E, num segundo plano aqui, nós fazemos difusão, né? Temos um canal de televisão, está no YouTube, tem aulas, tem palestras. Fazemos inovação, é uma parte que a gente leva a sério, sempre levamos a sério. Usar a oportunidade de transformar conhecimento em algo bom para a sociedade. Então, dos nossos laboratórios já nasceram aí, até outro dia eu estava contando 43 produtos no mercado nacional e internacional. Hoje eu acho que o número está maior, porque está aparecendo coisas todo o tempo, de vários laboratórios, né? E sempre voltado para muitas coisas. E recentemente, a gente fala muito de inovação com responsabilidade social, que eu também gostaria de elaborar, mas eu retirei essa parte. É que a gente tem que fazer ciência para avançar o conhecimento. É necessário. A gente tem que transformar a ciência em benefício. É necessário. Mas mais do que isso, você tem que fazer ciência, transformar a ciência e tornar as transformações acessíveis. Então, usar a necessidade da sociedade como motivo de oportunidade é o que a gente tem feito muito no grupo. Falta técnicas para detectar doença no sangue. Dá para fazer com ótica? Dá. Então vamos avançando. Tá certo? Nós não somos o único grupo que faz isso, mas eu diria que a gente faz relativamente bem, porque hoje está ficando difícil manter pesquisas de grande porte e as empresas estão interessadas, então uma parte dos recursos tem que vir dela, já que ela vai ser beneficiada, né? E nós seremos sempre beneficiados, toda vez que o conhecimento atinge um lugar. Então a gente faz muito isso aqui. Tudo que eu vou falar está no nosso homepage, inclusive lá tem filminhos, animações e tudo isso. E nós, obviamente, realizamos pesquisa. É uma ilusão quem não tem conhecimento de pesquisa básica fazer coisa aplicada, né? Me diga um grande centro do mundo que não é um grande esplendor em ciência básica e que se tornou marco de tecnologia. Não existe. Toda tecnologia vem com base na ciência. Por isso que é importante a gente fala, por que eu estou aprendendo essas coisas aqui nos cursos, se eu quero ser isso? Mas é incrível como aquele conhecimento que você achava que não servia para nada é o que define. Eu nunca me esqueço, quando eu voltei do meu doutorado, eu encontrei uma professora, que eu não vou dizer o nome, e ela falou para mim, é mais um físico estudando o pulo do elétron. Usou essa expressão. E exatamente o pulo do elétron é o pulo do spin, que continua estando no elétron, é que determina a distância entre vida e morte. Tem que lembrar que nós já tratamos no nosso programa de câncer mais de 9.000 pessoas ao longo de todos os anos. O programa de câncer de pele agora está atingindo uma marca de 4.000 pacientes tratados, com 95% de eliminação de tumores, com o pulo do elétron. Eu fico imaginando se não fosse o elétron do spin, o spin do elétron, o que seria. E a gente vai descobrindo todo dia que a maioria dos processos biológicos depende disso. A gente faz inovação e difusão de ciência, como o Sebastião falou, tá certo?
E a difusão de ciência ela vai em vários níveis, eu vou passar bem rápido. Eu queria ter mais alunos motivados. Até a praça da frente aqui a gente usa como motivo de divulgação, e recentemente roubaram o nosso Galileu, né? A física está profundamente sentida que roubaram o Galileu. O Galileu ausentou-se e ninguém sabe como estão tratando ele. A igreja tratou muito mal por muito tempo, mas agora a física ou a universidade está tratando. E se não bastasse roubar o nosso Galileu da praça, botaram nas redes sociais. Roubamos o Galileu. Pô, é sacanagem. Bom, se alguém sabe onde está o Galileu, pede para devolver. E mesmo um ladrão que devolva Galileu será recompensado. Deveria ir para a cadeia, mas será recompensado. Muito bem, então nós fazemos esses kits educativos, que eu recomendo que vocês deem uma olhada. São uma coleção que já tem 14 agora. E, obviamente, a área de biofotônica não é onde eu vou focar a maior parte da minha apresentação, mas eu não poderia dizer para você como que nós atuamos. Nós atuamos desde as provas de princípio, que nessa área se faz com células ou micro-organismos individuais, passando por modelos experimentais, até chegar em aplicações clínicas. Então, nós temos dentro do grupo desde médicos até podólogos. E a razão disso é que tem que chegar aqui, né? Uma vez que a gente fez tudo isso, de alguma maneira, esses profissionais têm que levar adiante as coisas que nós fazemos. Sempre não muda. A hora que você vai a fundo, aí continua tudo igual. É como ver átomos, moléculas, é como interagir com átomos e moléculas, com consequências das mais distintas. Olha, a área de biofotônica é considerada nas revistas americanas como aquelas que têm grande potencial de desenvolvimento na área de soluções, pelos sensores que é capaz de fazer, e pela ação que a luz pode ter em termos de diagnóstico. Então, é uma área que cresce muito. Muito bem. Muito do que a gente faz está resumido em livros, porque, como eu te disse, quando a coisa chega no mercado, nem todo mundo tem acesso ao portal da CAPES. Não é? Se você pegar aí um médico, você fala para ele assim, você poderia achar esse artigo no portal da CAPES? Ele não consegue entrar, porque o portal da CAPES não é aberto. Não é? Ele é feito via as bibliotecas, etc. Então a gente transforma muito das publicações em livros para poder divulgar com os profissionais da área. A ciência que a gente faz em biofotônica é sempre assim, é luz entrando na célula, seja para alterar alguma coisa, porque luz excita, ela promove reações, moléculas excitadas não são como moléculas não excitadas, do ponto de vista de luz, e aí reações metabólicas acontecem, e você tem muita coisa que pode acontecer. Às vezes a gente coloca moléculas aqui dentro, e às vezes a gente provoca reação para levar tudo isso aqui à destruição. Nós trabalhamos muito com técnicas que são chamadas de biomodulação ou bioestimulação, onde a luz tem uma função muito específica, principalmente nas mitocôndrias e nas membranas. Então você consegue, de fato, mudar rotas metabólicas com luz. Tanto é que nós estamos começando aqui no Instituto uma pesquisa de radioterapia. Radioterapia é uma radiação, continua a radiação eletromagnética num outro extremo, mas nós queremos combinar com a luz, que a gente acredita que nós podemos preparar células tumorais para receber radiação. Se você preparar no ciclo correto, isso é coisa que a gente aprende no colegial, não precisa ser físico, nem físico biomolecular para saber. A célula tem vários ciclos. Quando a radiação vem no ciclo, no estágio correto da célula, a possibilidade dela ser destruída com a radiação, das suas moléculas vitais serem destruídas, é muito maior. E a gente acredita que isso realmente, se der certo, pelo menos a Clarinha não está aí, né? Aluna do doutorado. Estou fazendo propaganda para ela. E essa é uma área nova, né? A gente quer
pegar a radiação ionizante, que é importantíssima, combinar com não ionizante, porque a não ionizante prepara moléculas para receber a outra. Isso aí é muito conhecido. Tem muitos estados metastáveis quando você interage com a radiação ionizante, e que a presença da radiação não ionizante dá o empurrãozinho necessário para detonar reações que são fundamentais. Bom, eu não vou entrar em detalhes com tudo isso, mas é muita coisa que tem aí. Mas se a gente for ver os desafios que a ótica quer, juntando com a física atômica molecular, nós escolhemos no nosso grupo 3 desafios. Um é o câncer. A gente pode querer que tenha solução rápida para ele, mas é difícil. Porque os modelos mostram que se você viver mais de 100 anos, a probabilidade de você desenvolver um tumor, ela realmente cresce assintoticamente. E do ponto de vista teórico, eles dizem que se você viver entre 103 e 108 anos, é 100% chance. Mesmo que você for um cara sem fumar, sem beber e sem fazer as outras coisas que podem exigir muito, você acaba se desenvolvendo. Então, é um problema e a gente leva a sério. Eu não sei se você sabe, o Brasil tem 500 mil de novos casos de câncer todo ano, metade dos quais são câncer de pele. E você fala, câncer de pele o Brasil é o país que mais gente morre de câncer de pele. E morre por quê? Porque não consegue tratamento na hora adequada, aí aquilo invade onde não deve e a coisa ficou complicada. Então a gente atua muito nisso. Infecções. Todo mundo sabe que nós estamos vivendo um problema. Antibiótico. Será que as técnicas físicas podem resolver o problema? Podem. E tem ajudado muito. Não são ainda técnicas tradicionais, mas virão. E diagnóstico. Eu acho que o que o homem está descobrindo é que ele não vai ter dinheiro para tratar a doença. Mas ele pode sim ter dinheiro para fazer a manutenção da saúde. Então, cada vez mais, técnicas têm que ter diagnóstico antes que a doença apareça. Esse é o foco da ciência agora. É detectar as coisas que virão. Então, estão aí, genética, querendo dizer o quanto é a chance de você ter um tumor de mama ou não, ou de próstata, e assim vai. Tá certo? Muito bem. Esses são desafios, e a gente tem atacado a técnica principal, e eu imagino que a Cristina vai abordar na ciência às 19 horas, é a ação fotodinâmica, totalmente molecular. Eu jogo uma molécula dentro da célula, inclusive hoje em dia nós temos moléculas que procuram células tumorais. Aí eu excito com luz, quando ela é excitada, ela transfere energia para o oxigênio. Vocês não aprenderam a maioria ainda que o spin pode ter 2 estados, é o singleto e o tripleto. O tripleto, oxigênio tripleto é o bom, é o que está entrando aí no seu ciclo respiratório mitocondrial. O singleto, ele é muita energia, ele não pode ver densidade de carga que ele oxida. E nós somos um amontoado de ligações duplas, que é carga concentrada, e portanto mata tudo, oxida tudo rapidamente, em minutos. E nós não inventamos isso, gostaria de ter inventado, mas aqui é uma coisa que vem já há décadas, mas que hoje está se transformando em algo. Você imagine um tumor desse tipo, você faz a aplicação, ele vira uma casca e aquilo vai desaparecer. E nós temos feito muito tratamento e nós focalizamos em câncer de pele porque o Brasil é campeão. Aliás, nós perdemos para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, se não me engano, 420 mil novos casos por ano. Nós estamos em quase 300 mil novos casos por ano. E o programa que a gente faz é multicentro, são em torno de 100 locais no Brasil, realizando já essa terapia. Foi desenvolvido equipamento, mas o princípio é esse, molecular, como eu falei para vocês. E aí você tem que se preocupar com um monte de coisa, né? Como levar a luz no lugar certo, como ter oxigenação no lugar certo, como detectar que lá tem oxigenação, como enfiar a droga e detectar que a droga está na célula correta. Tudo isso são desafios. Alguns de vocês devem ter sido de alguma dessas cidades. Então, a parte de câncer é molecular. Mas agora você pode imaginar que ao invés de atacar a célula cancerosa, eu resolvo atacar um micro-organismo. É a mesma coisa.
Se eu fizer uma molécula entrar no micro-organismo, eu vou lá, aciono ela com luz, ela mata o micro-organismo. Todas essas doenças infecciosas têm sido resolvidas com ação fotodinâmica. E nós aqui no Brasil somos pioneiros em condiloma, que é o HPV, é um papilomavírus, né? Que hoje estamos até vacinando as meninas e os meninos para que isso não avance mais do que já está. Fantástico, se é que lá é uma fonte segura, diz que 25% das mulheres sexualmente ativas do Brasil têm HPV. Natália me confirma se números, são coisas assustadoras. O grande problema é que para o homem é uma verruguinha que ele vai tratar. Para a mulher é a principal causa de câncer de colo de útero. Tá certo? E essas técnicas são boas, porque você põe uma molécula, aliás, às vezes até com creme, é tópica, e faz a coisa acontecer. Então nós trabalhamos com condiloma, também espero que a Cristina fale, né? Quem cuida dessa parte aqui no nosso grupo é a Natália, que está aí. Onicomicose também, é um fungo de unha, ninguém vai morrer de unheiro, mas as pessoas tomam muito fungicida e morrem de cirrose hepática, ou de complicações hepáticas. E a parte respiratória também, a parte que agora está entrando aí, né? Nós somos capazes hoje de eliminar pneumonia, a gente acredita, dando uma inalação para o paciente, iluminando extracorporeamente e a nível molecular, produzindo uma reação em cada micro-organismo que está lá dentro. Tudo isso já foi provado a nível de animal. Isso aqui é uma curva, isso é grupos de ratos, né? Diz que rato é sempre fácil de matar a doença. Mas aqui tem rato que foram infectados com pneumonia e submetidos a uma iluminação extracorpórea. Todos os que foram tratados viveram. Todos os que não foram vão morrendo, né? Então a gente acha que isso é E agora está se preparando para tratar os seres humanos. Aqui tem desafios muito grandes que nós estamos trabalhando. A desinfecção de sangue é outro. Imagine, se a gente for capaz de separar o sangue, que é possível, a tecnologia permite, entre células e plasma, trata os dois e consegue matar os micro-organismos, recompõe o sangue. Esse é um trabalho nosso junto com o Canadá, mas a ideia nossa é pegar um órgão que vai ser transplantado e utilizando targets moleculares, você elimina toda a infecção dele. Porque o pulmão, principalmente, ele sempre vem contaminado, as vias aéreas dele, né, e a via circulatória. E nós fizemos a primeira maquininha que está aqui, está lá no Canadá, vai sair o primeiro trabalho agora, numa revista importantíssima aí. E aí vai. Então nós fazemos muito disso. Esse aqui é para cuidar das infecções de garganta. Parece que eu vi a Fernanda aí, acho que não. Você toma uma balinha, ela vai dissolvendo, moléculas penetram nas placas bacterianas, e aí faz uma iluminação. Vai lá, ilumina a boca da criança. Isso aqui é um pediatra aqui da cidade. Pô, em 94% dos casos, em torno de 10 a 20 horas, a infecção é revertida. Por que isso é importante? Porque infecções de garganta é uma das principais causas de desenvolvimento de bactérias resistentes pelo uso abusivo de antibiótico. Aqui não tem ninguém que não toma antibiótico por ano quase por causa de uma infecção de garganta ou algo parecido. Bom, essas são as coisas que a gente vem fazendo e que eu imagino que durante a física às 19 horas e o colóquio que o Sebastião vai dar, ele vai cobrir isso tudo, mas tem no site, tem muita coisa aí a respeito. E você vê, é target molecular, é tudo, e a gente tem que saber o que fazer lá, porque, ao contrário dos átomos que eu vou mostrar para vocês, dentro do tecido biológico ele está rodeado de muita coisa. Até a luz, para chegar onde precisa, é difícil. Nós estamos lidando com um meio túrbido, onde a luz não se propaga, ela difunde. Então tudo isso tem que ser levado em conta aqui, para que a gente possa fazer. Mas uma parte da minha vida, aliás a maior dela, eu trabalho com átomos frios. E átomos frios não são átomos que estão em... aliás, estão num ambiente de baixíssima temperatura. E por que é interessante? Então agora eu vou elaborar para você
que eu acho e o que nós estamos fazendo. Bom, primeiro que a procura por temperatura é algo que vai desde formação do universo até atualmente. A gente passa, sempre temperatura é algo que está no que está acontecendo. Não é? A temperatura é uma medida macroscópica importante de muitas coisas que estão acontecendo a nível microscópico. Você chegou, Clarinha, agora? Que bom. E nós trabalhamos num extremo de temperatura que é o extremo mais baixo, né? Temperatura mais alta, não sei se dá para ter um limite. Mas temperatura mais baixa, em princípio, você chega a zero aqui, é o limite que você pode chegar para átomos e moléculas, né? Tem sistemas de spin, vocês vão aprender ao longo do curso, quem já não aprendeu, obviamente, que a temperatura pode inclusive ser negativa, né? Mas não quer dizer que ela tem energia negativa. Aqui, então, é uma escala de temperatura. Aqui é onde nós estamos na temperatura normal dos átomos, moléculas e tudo isso. Aí se você vai abaixando, quando eu chegar a 100 Kelvin, eu tenho nitrogênio líquido. Quando eu chegar a torno de 1 Kelvin, tá bom? Eu tenho hélio líquido. E quando eu chegar a 10 a menos 6 Kelvin, ou um pouco mais baixo ainda de preferência, eu tenho o que chamam de condensação de Bose e Einstein, que é as coisas que nós trabalhamos. Tá bom? O que muda daqui para cá? Bom, primeiro deixa eu dizer para vocês que todo marco que chegou aqui mudou a civilização. Quando o homem conseguiu fazer gelo, mudou a forma dele manter comida e tudo isso. Primeiro tinha que pegar blocos, não sei aonde lá, do inverno, né, e guardar em buracos profundos na terra, para ter gelo durante o ano todo. Aí não, aprendeu a fazer gelo, tudo direitinho. Nitrogênio líquido também, é um marco, né? Tanto é que existia uma área da física que lidava com liquefação de nitrogênio no passado. Aí o hélio líquido, né? Quando a gente conseguiu fazer hélio líquido, chegou a um limite de 1 Kelvin. Parece que é quase nada, né? Mas é o infinito comparado com esse outro. Mas quando a gente conseguiu fazer hélio líquido, descobriu que por trás do hélio, que era um líquido aparentemente como todos os outros, existiam propriedades fantásticas. Ele era superfluido. Em geral, quando você resfria as coisas, parece que fica mais viscosa, né? Aqui não. Aqui você vai resfriando, de repente ela perde completamente a viscosidade, adquire propriedades muito interessantes, que estão associadas com o fato de que esses átomos lá dentro não são apenas essas bolinhas que a gente tem na nossa ideia andando para todo lado, mas eles estão no escopo da mecânica quântica. Eles são como ondas se propagando em todo o espaço que eles se encontram. E essas ondas podem ter vários tipos de efeito, se combinarem, estarem todas em sintonia, é como muitos violinos que tocam a mesma nota. E aí esse som, imagine, se eu pegar dar um violino para cada um de vocês, cada um toca uma nota, vai ser uma desordem. Esse é o gás térmico. Se todos vocês tocarem a mesma nota no mesmo instante, então nós vamos ter um som em fase que vai repercutir, né? Ele vai soar em todo. Isso é mais ou menos um condensado. Tá bom? E para aqueles que estão no primeiro ano, podem achar que vocês estão muito distantes da mecânica quântica, mas na mecânica quântica, o mundo quântico é um mundo que nós temos que explorar, porque tudo é quântico. Acabei de falar para vocês que para você matar uma célula tumoral, você precisa usar a mecânica quântica, porque spin não tem na mecânica clássica. E nem a mudança dele para up and down só está no escopo quântico. Tá certo? Nós vamos entrar, aliás, já existe, né, nos Estados Unidos, na Europa, os chamados projetos quânticos, que combinam engenharia, biologia, física, química. Todo mundo já ouviu falar do computador quântico, que a gente espera que se aproxime cada vez mais de uma realidade, não é isso? Aqui nós temos alguns representantes que trabalham com isso. Então, conhecer o mundo quântico é algo
que vai se tornar muito determinante dos avanços tecnológicos, inclusive. Aliás, existem já muitos dispositivos quânticos que você nem sabe que você está usando, mas está lá. Existem elementos eletrônicos que são baseados praticamente em propriedades quânticas da matéria. E o que é difícil em estudar a mecânica quântica? É porque é uma propriedade que você tem que ir muito na intimidade dos átomos e moléculas para ter informação. Aqui é o caso onde toda uma coleção se manifesta. E toda vez que a mecânica quântica se manifesta dessa maneira, no mundo macroscópico, né, além de ter dado um prêmio Nobel, ou 2 ou 3, a gente aprende algo diferente. Então, a superfluidez é um exemplo, a supercondutividade é outro, que tem físicos sérios do tema aqui, mas hoje nós já sabemos que praticamente é o mesmo fenômeno, lidado da mesma forma, supercondutividade e superfluidez, são manifestações das mesmas coisas, na verdade. Isso é extremamente importante, porque essas coisas terão que conquistar o mundo de alguma maneira e nós temos que saber. Então aqui, para que a gente estuda condensados? Porque é uma manifestação quântica macroscópica importante e que nós temos que entender. E aí tem grandes desafios. Bom, temperatura para nós, uma analogia bem clássica aqui, trata-se da energia cinética que está ali, não é? Todo mundo sabe que a gente mede essa temperatura com um termômetro, mas o que ela significa para um gás qualquer é a energia que está contida ali na forma de movimento dos átomos e moléculas. Então você pode imaginar que o zero é quando isso aqui quer ir a zero, né? Só que quando isso quer ir a zero, tem outras coisas que acontecem. E o que acontece é quando a velocidade começa a diminuir, 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 essa onda que representa o átomo sai do seu tamanho de distribuição de massa como uma partícula que a gente imagina, uma esferinha, e se manifesta como uma coisa muito mais estendida, tá certo? Que é o chamado comprimento de onda de Broglie, que é o comprimento, as ondas de Broglie, vocês vão aprender, quem já aprendeu, ele é a primeira coisa importante na mecânica quântica, porque de fato, encher uma sala com partículas que vêm, batem nas paredes, ou com ondas que ocupam todo o espaço, é um pouquinho diferente, né? E essa diferença é o que separa o mundo clássico do mundo quântico. Tá certo? E eu sei que é difícil, porque a gente aprende mecânica clássica desde que é nenê. Desde que é nenê, você sabe as leis de Newton. Nunca ninguém te falou que as leis são de Newton, mas você sabe que tem que trepar na escadinha para passar uma barreira que colocaram no seu berço. Você sabe que se você pular, você cai, vai bater o pé e vai ter uma força no seu pé que pode doer. E que se você não gostou de alguém, você empurra porque ele vai para longe, não é isso? A gente aprende essas leis intimamente. Então, por isso que é difícil um pouquinho a mecânica quântica, né? E a gente quer cada vez mais aqui no Instituto ir introduzindo os conceitos quânticos mais cedo em vocês, para que você fique familiar com ele, né? Porque a partir do momento que ele não é tão estranho, você entende. E você começa a fazer contribuição com ele. Muito bem. Então, você vê, o mundo, quando eu vou abaixando a temperatura, isso aqui vai crescendo, chega uma hora, não tem como evitar o comportamento ondulatório desses constituintes, e aí as coisas começam a acontecer. Eu vou pular esse gráfico aqui, né? A questão é, a natureza não nos oferece muito, pelo menos não evidente, existe provavelmente em cantos do universo, regiões onde a coisa é totalmente quântica, todo mundo sabe disso, não é? Inclusive tem estrelas que não têm elétrons muito ali, é matéria nuclear, né? E mesmo muito quente, a matéria nuclear é totalmente quântica. Não dá para entender o núcleo atômico, se não for através desses conceitos. Porque as coisas estão muito confinadas, são muito densas, tudo ali acaba sendo quântico. Mas a gente tem que produzir esses estados aqui no laboratório nosso. E nós não temos ao nosso redor temperaturas tão baixas. Então o que se faz? Tem que usar argumentos e fatos para você poder refrigerar os átomos, tirar a temperatura deles. E como que a gente faz isso? Usa a luz.
A luz faz pressão nas coisas. Tudo que faz pressão, você pode controlar o movimento, não pode? Se eu soltar um de vocês dentro de um círculo de colegas, e cada um te dá um empurrãozinho, a sua tendência é ficar localizado no centro do círculo e perder movimento, né? É isso que a gente faz com os átomos. A gente pega, usa a luz, dando pequenos empurrões, fazendo pressão sobre ele. Aqui eu ia explicar que a luz carrega momento e você pode dar, aqui é um exemplo antigo do nosso laboratório. O Marcaça já foi embora, mas foi parte da tese dele, né? Produzir feixes atômicos parados com pressão de radiação. Isso tudo chama laser cooling, né? A ideia toda é mandar a luz contrária ao movimento dos átomos, você faz ele parar. E aí, se você pode parar, aí eu jogo para todo lado luz, eu não deixo ele ir para lugar nenhum. Então, o Bill Phillips, que vem muito aqui em São Carlos, ganhou o prêmio Nobel por ter idealizado a desaceleração de feixes. O Steven Chu ganhou o prêmio Nobel por ter idealizado maneiras de colocar feixes de luz. O átomo quer ir para lá, para cá, não consegue, sente uma força contrária. Vocês já aprenderam em Física 1, uma força que é sempre contrária ao movimento e proporcional à velocidade é uma força viscosa, né? E a gente pode provar que ela remove a energia do sistema. Com luz, eu crio um meio viscoso para os átomos. Tão viscoso que ele começa a temperatura ambiente e daqui a pouco ele está muito perto do zero absoluto. E aí, eu não vou entrar em muitos detalhes, né, sobre como que isso se faz, mas isso, se você botar aí na internet, melaço óptico, vai ter tanta coisa para você ler, filminho, o diabo que... Isso deu o prêmio Nobel para o Steven Chu. A verdade toda é que eu começo com um gás, que está espalhado por todo lugar, mas quando eu ligo meus feixes de luz, eu faço todo mundo colapsar para um único ponto, porque eu não deixo chance dele se movimentar fora dali. Quando ele quer ir para um lado, eu removo a energia e dou um empurrãozinho, né? Essas técnicas aqui são interessantes, também deram o prêmio Nobel para mais uns aí. Muito bem. E aí, eu vou resfriando, eu chego no ponto onde eu tenho um gás, que todo mundo tem uma boa visão, só que é quântico. Uma maneira de você visualizar isso é você lembrar da luz laser. Você sabe, a luz laser, ela anda numa única direção, não é isso? Por que ela faz isso? Porque os fótons são produzidos de tal maneira que são todos iguaizinhos, andando na mesma direção, com a mesma frequência e tudo isso. Um gás clássico é para esse gás quântico, que vai ser o condensado de Bose-Einstein, o que uma luz normal que sai da lâmpada é para um raio laser. A gente introduz ali um comportamento igual para todos eles, que a gente costuma chamar de um comportamento coletivo. Todos passam... Você imagina se eu pegar o gás dessa sala, que tem pressão nas paredes devido à transferência de momento, e eu botar todo mundo andando para um lado ou para o outro. Tá certo? Vai ter mudanças das propriedades, né? Porque de repente aquela lá não tem uma média de momento sendo transferida, assim. É a mesma coisa que acontece, né? Assim, de uma forma bastante popular, com esses gases quânticos. Então, isso foi previsto. Como que a gente faz? A gente começa, esfria átomo, bota em armadilha, porque não pode deixar ele para lugar nenhum, mas o átomo é como um imãzinho. Se eu produzir configurações de campos magnéticos, eu faço ele ficar localizado. E aí eu começo um processo que é o processo de assoprar a sopa, né? Essa pergunta que todo professor faz para todo aluno: por que assoprando o café, eu tiro o vapor de cima, o líquido refrigera? Você sabe? Alguém sabe? Bom, a resposta está aí, é evaporação. Os átomos, se você olhar os átomos de um vapor, eles têm uma distribuição. O vapor de água que está em equilíbrio com o café, botou ali no vapor as moléculas que são mais energéticas, que eram aquelas que tinham um movimento suficiente para se tornar vapor. Eu removi ela, o sistema tem que repopular, tem que entrar em equilíbrio. E aí, então,
o líquido tem que perder um pouco de energia para repopular, para botar o vaporzinho de volta. Isso chama evaporação. Obviamente a física conhece muito isso. E toda vez que você remove os componentes mais energéticos de uma distribuição, o restante resfria. Então a ideia é vir aqui, tira os átomos mais energéticos e vai ficando frio, e frio, e frio. Perde um pouquinho de átomo nessa história. Da mesma maneira que quando você assopra o café, fica com menos água no café, né? Mas é até bom, porque o café fica mais concentrado, e cafeína é vida, principalmente para os físicos, não é? Tanto é que eu estou pondo café de segunda-feira na biblioteca. É um presente para os deuses, né? Eu estou dando o que você gosta e condição da cafeína virar conhecimento. Dentro de uma biblioteca, é tudo de bom, né? Muito bem. Acontece que eu vou resfriando, e esses dois senhores aqui previram que, se você fizer isso, vai chegar uma hora que vai aparecer ali um pico enorme devido a todos esses átomos que se comportam igual. Esse é o condensado de Bose. Grande surpresa para nós, que não é muito para os físicos teóricos, é que esse gás, ele é superfluido. A condensação, quando eles entram nesse regime, que todos têm o mesmo estado quântico, que a gente chama, e isso acontece nessa temperatura muito baixa, ele vira um superfluido. E aí que vai começar a minha história. Porque se ele é um superfluido, eu posso ir lá e gerar vórtices nele, né? Rodamuinhos. E deixar esses rodamuinhos evoluírem e virar turbulência. E é isso que eu vou mostrar para vocês, de alguma maneira simples, como que eu tenho feito. Nós, do laboratório. Né? Se eu tiver... Aliás, tem muitos efeitos associados com superfluidez. Se você entrar na internet, tem filminho, tem vários efeitos. O superfluido, ele caminha pelas paredes, não é? Tem uns efeitos mágicos interessantes. Bom, mas se eu pegar um container e colocar superfluido, a hora que eu começar a rodar ele, né, se você pegar um copo e começar a rodar, de repente aparece ali um vórtice, né? Aqui vai aparecer, mas não um, muitos. Porque na mecânica quântica, esses vórtices são quantizados. Eles têm que aparecer discretamente. Se aparecer um gigante, ele vai se quebrar em pequenos, porque é isso que é a mecânica quântica, é quantizado, é em valores discretos de tudo, inclusive do momento angular. Entenderam? Então você gera um monte de coisinhas iguais. Bom, se você gera um monte de coisinhas iguais, isso aqui é o Ketterle, né? Capa da Science, que gerou os vórtices no condensado. Um pouco antes de ganhar o prêmio Nobel, é outro Nobel, né? Isso aqui são os vórtices interessantes, eles têm uma lei aqui de quantização da circulação do campo de velocidade, mas isso não é importante. O que é importante é o seguinte, turbulência é complicado, deixa eu pular essa, e turbulência quântica pensava-se que era mais complicado. Todo mundo sabe o que é turbulência aqui? Ah, claro que sabe, basta andar de avião. Turbulência é o seguinte, todo fluido que escoa, ou ele pode ter linhas de velocidade muito bem determinadas, ou ele pode começar a se cruzar essas linhas. Quando ele começa a cruzar a linha, uma porção de fluido que cruza a linha, aí eu venho aqui, ó, tem uma porção de fluido seguindo essa linha de fluxo, e tem outra seguindo essa. Já aprenderam mecânica de fluido, os alunos do primeiro ano? Ainda não, né? Vem em física, não, é agora, né? É agora. Isso aqui é o chamado fluxo laminar, isso aqui é o fluxo turbulento. Mas uma porção de fluido que vem aqui, ela encontra isso aqui, ela fica indecisa. Para onde vou? Os dois caminhos é permitido. E muitas vezes o que ela faz é entrar em loop. Aí dá origem a esses vórtices. Por isso que a turbulência parece aquele monte de coisa de rotação, tá certo? E a turbulência, ela é extremamente importante, é um dos fenômenos mais velho que a gente tem aí em fluidos, que a gente não sabe nada. Tanto é que a APS, American Physics Society, já por décadas colocam turbulência como um dos grandes desafios da física e da matemática. Bom, e por que as pessoas têm dificuldade?
Porque essa é a equação que supostamente vai ajudar a resolver. Dá uma olhada, pô. Não dá nem para olhar, né? Tem um cara que se escondeu. É tanto termo, tanta não linearidade, que se você assoprar uma folha lá longe, a água que está turbulenta na bacia só pode sofrer uma pequena nadinha, flutuação, que muda completamente a história. Então é difícil. Nessa situação, a coisa é difícil. Não dá para prever o que acontece. Isso é um dos elementos da turbulência. É por isso que a gente não consegue resolver, né, a turbulência e entender por que ela começa, inclusive, devido ao fato de que ela é tão sensível a tão pequenas... Olha, isso aqui é na página da NASA. Se é da NASA, é bom, né? Bom, talvez essa é a transparência mais importante, porque o resto é alguns detalhes da minha pesquisa. Por que turbulência é importante? Deixa eu explicar para vocês o seguinte. Turbulência num líquido, a matemática já se mostrou incompetente e a física mais ainda de poder entender de forma completa. No mundo quântico, os vórtices são todos iguais. Não é? Porque eles são quantizados. Se a gente tem uma chance de aprender alguns aspectos da turbulência, aparentemente no mundo quântico é mais fácil. Aqui é uma das coisas que ir para o mundo quântico alivia a dor. Entendeu? Porque até vocês chegarem no último ano e tal, parece que a mecânica quântica adiciona dor. Mas aqui é um caso que ela alivia. A gente agradece a Deus todos os dias porque tem turbulência. Agora, deixa eu dizer para você que entender a turbulência é algo muito importante, porque se não fosse a turbulência, você não estaria aqui vivo. Você sabia, Tito? Por que isso acontece? Porque você não poderia trocar no pulmão oxigênio se não tivesse turbulência. Porque se fosse um fluxo laminar, ele tem velocidade zero nas paredes. Essa é uma das características do fluxo laminar. Lembra do rio que anda bem lentinho? Se você jogar um papelzinho, o papelzinho para na beira. Porque ali não está fluindo. A velocidade do fluxo é zero. E se o ar não tiver velocidade renovada nas paredes dos brônquios, você não troca gás. O sangue, que leva nutrientes e que tem que trocar nutrientes com muitos lugares, se ele não virar turbulento em muitos pontos, não troca nutrientes. Então, todo dia de manhã você tem que agradecer a Deus pelo papai, mamãe, titia, namorada e a turbulência. Se não fosse a turbulência nos fluidos que estão no seu corpo, a vida não existiria. Mas mais do que isso, o pessoal diz que a turbulência é essencial em alguns aspectos da cosmologia. Aliás, há quem diga que o universo, eu estou repetindo que nem papagaio, é um fluido turbulento nas paredes dos vórtices, onde a matéria se precipita. Se não fosse a turbulência, nós estávamos ferrados, porque a turbulência é a prova clara de que mistura todas essas moléculas danosas, senão nós estaríamos aqui numa camada de alguns metros, com tudo que é porcaria. Ou todos usariam perna de pau bem comprida, ou não teria oxigênio suficiente. Então, até para sanar a nossa porcariada, a turbulência é importante. Além de andar no avião, né? Hoje a gente não tem muitos mecanismos de controle do chacoalhamento da turbulência pela sua impredibilidade. Eu não tenho como fazer feedback. Eu não sei qual é o próximo. Bom, a gente precisa entender turbulência, e eu juro para vocês que fluidos quânticos é uma maneira importante. E se você gerar vórtices assim, isso são vórtices organizados. Mas se você deixar, eles criam exatamente o que a gente chama de um enovelamento de vórtices, que é a turbulência. Esse conceito foi proposto por Feynman, e só mais houve evidências em hélio líquido de que tudo acontecia, mas mais recentemente é que o pessoal começou a olhar os condensados como gotículas de superfluido, dentro dos quais eu posso estudar a turbulência, e é o mundo inteiro. Né? Os vórtices, se você produz 2 vórtices no superfluido, ele vem e faz as chamadas reconexões,
E é isso que vai gerando a bagunça. É o movimento de vórtices que diz a dinâmica, e tem muito estudo feito. Eu poderia gastar aqui um monte de tempo mostrando para você evidências por que aqui é o lugar correto, por que nos condensados nós vamos poder entender coisas que nós não entendemos hoje, nem no mundo quântico, com o hélio líquido, e nem na turbulência clássica. Para começar, que eu consigo mapear, eu consigo lidar. Porque se eu tenho uma coleção de objetos que são iguais, que é o que acontece no superfluido, que são esses vórtices, a turbulência é muito baseada em rotação, tá bom? Aí eu consigo lidar com o problema. No líquido comum, eu posso ter qualquer tipo de vórtice. Tem desenhos, inclusive, Leonardo da Vinci fez um desenho da visão dele da turbulência, que é um monte de coisa. E quando é um monte de coisa é complicado. Pega um copo de café e começa a rodar, aí roda o contrário. Ele entra em turbulência, há uma distribuição enorme de momento e de velocidade para todo lugar, partes do fluido começam a pular para fora, não pula? Gotículas vão sair. Esse já é o regime turbulento. Bem, tudo que nós sabemos de turbulência hoje, em física, matemática, é empírico. O pessoal vai lá e cria regras, ou baseado na observação experimental, ou baseado em certas invariâncias que tem que existir na natureza. A energia tem que se conservar em algum lugar. Se tiver viscosidade no fluido, ela tem que escapar, mas tem que estar ali naquele negócio todo. Ou as equações, como é o caso da tal da equação de Navier-Stokes, ela tem que ser invariante, ela tem que ser verdadeira se eu tratar uma porçãozinha pequena do fluido ou um tanque. E essas invariâncias da física, eu acho que já aprenderam em Física 1, que essas leis, essas conservações, as invariâncias da física é que dão origem a determinadas propriedades importantes que a gente tem, né? Certas invariâncias, certas simetrias, que eles chamam de invariâncias, acabam dando origem às leis de conservação. Conservação de energia, de momento angular, e aí vai, né? Aqui também tem coisas aí. E olha, e tem gente séria que já se dedicou muito a isso. E hoje, nós somos os primeiros a detectar turbulência nos condensados, porque é pequenininho, é fácil de lidar. Isso aqui é evolução, olha, você começa a formar vórtice, forma um, multiplica, isso vira uma nuvem de átomos totalmente desordenada, que é turbulenta. E é quântica ainda, mas é turbulenta. E nós temos investigado isso. A turbulência, ela é interessante de um modo geral e é difícil, porque ela envolve várias escalas. A ciência, ela gosta muito do reducionismo, né? A gente não entende essa sala inteira, mas, pô, quem sabe se eu olhar só a vizinhança do Gregório, eu vou entender um pouquinho. Eu reduzo. Aí eu olho aqui e falo, Gregório e tal, ele fala com os amigos, então ela também deve falar, aí eu crio todo. A turbulência não dá para fazer isso, porque é importante desde a escala macro até a escala micro. Entendeu? Existem fenômenos que são chamados cascatas, que levam a energia do todo até o nível atômico. Então não dá para tratar uma escala, você tem que tratar muitas. E isso é problemático em física, a gente não consegue modelos muito fáceis. Bom, como que a gente faz? Fácil. Como que você produz turbulência no seu xícara de café? Começa a chacoalhar um pouquinho assim, ó. Aí depois de repente vira. Aquilo vai ficar turbulento, vai cair café, não vai? Tanto é que você nem faz isso, né? Nem para esfriar o café você vira, você tenta dar uma chacoalhadinha de leve. Se você virar para lá e para cá, gera esses vórtices, entra em turbulência. O que a gente faz é pegar esse condensado e começar a chacoalhar. Sim, chacoalha mesmo. Que nem pegar um copinho e começar a chacoalhar, um pouco para cá, um pouco para lá. Aí ele começa a nuclear vórtices, e a gente entende hoje bem o mecanismo de formação. Aí ele evolui para a turbulência, aí eu vou lá estudar a turbulência desses caras. Tá certo? Essa é um vórtice, isso aqui é evolução para a turbulência. E hoje em dia a gente sabe algo que vai além da turbulência, que é uma evolução da turbulência para outros estados que podem ser pertinentes ao sistema quântico ou não. Bom, a gente estuda isso de várias formas, classifica,
dependendo de quanto eu chacoalho, por quanto tempo eu chacoalho, ou meu líquido quântico só balança, dança um pouquinho de um lado para outro, que é uma característica da superfluidez, que o pessoal estuda inclusive em hélio, chama-se scissor modes. Então está aqui, ó, ele começa a dançar de um lado para outro, e isso a teoria entende bem, que é o desacoplamento da parte normal do fluido, do superfluido, até gerar vórtice, até gerar turbulência, e até aí para a granulação. Eu tenho colaboradores no mundo, o Yukalov, em Dubna. Esse cara foi aluno do Bogolyubov. Bogolyubov, vocês vão aprender que para os teóricos, né, eu acho que os teóricos têm muitos papas e santos. O Bogolyubov é um deles, né, ou não? É considerado? O Fred disse que é. Ele também disse que é, então é. Então o Yukalov é o tão mais próximo que a gente pode estar do santo Bogolyubov. O Tsubota é de Osaka. Ambos simularam os nossos sistemas, né? Porque, obviamente, quando você manda um trabalho, a primeira coisa que o cara fala é: e como que você prova? Mas isso aqui é um artigo para demonstrar algo que eu medi. Eu não tenho prova ainda. Então, os teóricos são importantes. A gente estuda a formação dos vórtices. Eu começo a chacoalhar, vai formando vórtice. Só que isso aqui é uma gotícula. E vórtice tem tamanho. Olha o tamanho dele. Quantos furos se consegue colocar num queijo suíço? Depende do tamanho do queijo. E depois disso? Depois disso, se você for burro o suficiente para querer pôr mais furo no queijo suíço, você vai ficar sem queijo. É a mesma coisa aqui. Isso, em física, é o que nós chamamos efeitos do tamanho finito do sistema. Então, eu vou proliferando o número de vórtices, de repente, para a taxa de formação de vórtices, e começa a reação dos vórtices. E é incrível que é exatamente isso que a gente procura entender para entender a evolução da turbulência. Bem, nós temos estudado muita coisa aqui, e mais recentemente o que eu fiz foi, aqui eu vou pular tudo isso aqui. Como eu falei para vocês que um condensado é como um laser, no laser tem alguma coisa que parece turbulência? Tem, uma coisa chamada speckles. Já ouviu falar disso? Você já viu que se você pega um laser, joga numa superfície rugosa, a luz que é espalhada tem um padrão maravilhoso? Em boate a gente vê muito isso. Aquelas que tem aqueles lasers de alguns watts passando para a cabeça de todo mundo. Esse é um regime onde você produz amplitudes de luz e fase aleatoriamente distribuída, que é exatamente a característica da turbulência. Então o que a gente fez foi um análogo entre um laser, speckles de ondas de matéria, só que aqui não são mais ondas de luz, são ondas de matéria. E a outra coisa que a gente fez é uma tal de localização de Anderson. Se eu jogar um átomo no meio aqui, ele vai batendo aqui, batendo ali, vai difundindo, não é? E eu meço esse transporte de massa. Agora, se o átomo for onda, eu não posso ver as cadeiras como obstáculos que o átomo vem, bate, colide e vai. Eu tenho que ver como centros espalhadores. Principalmente que a onda é grandona, é maior do que isso. Então agora vem essa onda, que é o átomo, e ela vai interagir. É incrível que ela não interage só com essa cadeira. Ela interage com todas e tem um espalhamento. E dependendo das condições e aleatoriedade dessas cadeiras, a onda se localiza ali. Isso chama-se localização de Anderson, também Nobel de Física. E agora a gente está demonstrando, não fomos nós que demonstramos, o Alan Aspect e o Giacomo, que vem sempre aqui, demonstraram localização de Anderson nesses fluidos quânticos, onde os átomos são ondas, e nós estamos fazendo agora as duas coisas com o fluido turbulento. Eu não vou entrar em grandes detalhes, mas olha, isso aqui é um condensado turbulento, isso aqui é uma onda, é um speckle. E quando eu deixo essa nuvem espalhar, eu tenho exatamente como caracterizar o comportamento como se fosse speckle. Deixa eu falar um exemplo para vocês que eu gosto. Vamos imaginar que eu tenho uma bexiga do Mickey Mouse. Tá bom? Cheia de gás. E eu vou explodir a bexiga do Mickey Mouse. Bum! E aí vocês vão medir o gás que vai chegar até vocês. Vamos supor que é um gás que cheira. Não precisa dizer qual. Qualquer um.
você acha que se eu pegar todo mundo que detectou esse gás, que significa uma expansão livre, você consegue recuperar a cabeça do Mickey Mouse? A resposta é não. Logo no começo da expansão, como cada ponto do gás tem uma distribuição de velocidade toda, o que você vai ver é daqui a pouquinho uma expansão isotrópica. Só bem próximo da bexiga talvez você consiga, mas deixando expandir, não. Agora vamos botar dentro do cabeça do Mickey Mouse um gás quântico. Aqui dentro tem um gás quântico. Aí eu fiz pum. O que vai acontecer? Acontece que o gás quântico é onda, a onda ele está mais confinado, ele expande mais. Então o narizinho do Mickey Mouse vai virar gigante, porque estava bem confinado. A orelha também, a cabeça não vai difundir. Chama-se um fenômeno de difração. Mas eu poderia eventualmente, se eu for esperto, souber propagação de ondas e difração, recuperar. Agora imagine que eu tenho dentro da cabeça do balão de Mickey Mouse um gás quântico turbulento. E aí eu vou fazer bum. O que vocês acham que acontece? Você acredita que esse gás turbulento vai expandir, preservando a forma da cabeça do Mickey Mouse? É incrível, né? Mas só acontece com gás quântico e turbulento. Isso chama-se self-similar expansion, de um gás turbulento quântico. E eu tenho estudado muito isso aqui atrás, eu acho que eu passei rápido. Opa! E essa é uma característica quântica da dinâmica do gás quântico, que nós não sabíamos, né? Tivemos que ter a ajuda do Fetter, é outro cara que todos os teóricos conhecem, né? O Alex Fetter. E é uma característica que até agora a gente não sabe explicar por completo. Mas a gente sabe que tem a ver com essa distribuição randômica de porções do gás e a fase. Porque quando você fala em onda, não é só a amplitude que é importante, né? A fase também é importante. Bom, tudo isso nós temos feito, essa é uma área fantástica. Eu vou pular todos esses estudos que a gente tem feito, eu ia explicar um pouquinho mais, você vê. A gente tem um monte de coisa para explicar, mas não dá tempo, né? Opa, isso aqui é correlação, eu também estava muito aqui para isso. Bom, nós temos estudado tudo isso, a localização de Anderson e o gás. E para concluir, né, esse estudo de física atômica, de turbulência, eu acho que é uma área fantástica, porque estou numa área que tem desafios enormes. Tá? Produzir gás quântico tem um pouco de desafio, mas já virou quase que rotina. Fazer alguma coisa relevante com os gases quânticos está ficando um pouco difícil. Aqui nós temos vários teóricos que trabalham com sistemas parecidos. E o que nós não sabemos ainda, de um modo geral, no sistema quântico, que a gente gosta de vocês vão aprender a fazer mecânica quântica quando tudo está muito bem comportado. Quando as coisas começam a sair do comportamento, que a gente fala fora do equilíbrio, é um mundo desconhecido da ciência. Claro, se sabe algumas coisas, mas é muito pouco conhecido. E parece ser extremamente relevante para muitas coisas. E é isso onde a gente vai indo. Tentar usar esses sistemas quânticos para determinar propriedades. Fora do equilíbrio. Dá para usar os condensados para tratar câncer? No momento não. Mas acredite, se a gente consegue ver os átomos, consegue enxergar a amplitude da função de onda, medir a fase, certamente daqui a pouco nós vamos poder caçar células que se deslocaram de um tumor com técnicas bem parecidas. Caçar átomo num condensado me parece não ser muito diferente do que caçar célula num corpo. Então eu espero que no futuro, talvez não eu vou investir meu resto de vida nesses processos quânticos e ajudar todo o meu grupo com as técnicas que eu ajudei a começar de biofotônica. Mas aqui está uma área legal, desafiadora e uma área que o nosso instituto tem a condição de fazer tanto do ponto de vista experimental quanto teórico, né? Então é uma área extremamente desafiadora e importante, principalmente para quem está começando. Pessoal, muito obrigado. Se alguém tiver alguma pergunta, eu foquei um pouco na física atômica, porque
eu tenho poucas oportunidades de falar de um modo geral, né, sobre esse tema. E é um tema que, aparentemente, alunos estão querendo... a preferência tem diminuído, porque eu não sei o que está acontecendo, às vezes os alunos não querem aceitar os desafios, né? Mas assim, ó, o bom físico não é só o físico que tira 10 ou é inteligente, é aquele que aprendeu a aceitar desafio e criar estratégias para vencer os obstáculos. E eu tenho certeza que nessas turmas aqui do Instituto, nós devemos ter muita gente capaz de fazer isso. Então, já estou deixando um convite aí. Muito obrigado. Bom, obrigado, Vanderlei.